Graça e paz. Mais uma vez estamos na presença do nosso Deus, momento de nós meditarmos na palavra de Deus, para nos alimentar, para nos fortalecer diante da presença do Todo-Poderoso. Momento difícil onde nós vivemos, nesse momento complicado, onde as pessoas estão em suas casas, impedidas de sair, mas alegres porque nós sabemos que, apesar de estarmos distantes uns dos outros, estamos próximos porque estamos junto ao Senhor. E é nesse momento onde nós nos alegramos, onde nós nos confraternizamos, ainda que distante da mesma palavra, do mesmo alimento, nós vamos estar unidos no Senhor mais uma vez, para falar aquilo que Deus colocou no nosso coração, para compartilharmos com você da palavra de Deus neste momento. E eu quero convidar você a abrir a palavra de nosso Deus para meditarmos no livro dos Reis, no capítulo de número 18. Nós vamos ler o versículo de número 1. Nesse versículo nós vamos meditar, vamos aprender um pouquinho a palavra de Deus sobre o tema crendo nas promessas de Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, se você pode abrir a sua Bíblia ou pode nos acompanhar. A palavra do Senhor nos diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Meus irmãos, no momento em que Elias recebe essa palavra de Deus, havia muita fome, porque não chovia, comida escassa, as pessoas já estavam desanimadas, ninguém mais tinha esperança alguma, porque a fome abateu em Samaria. Todas as pessoas já estavam aflitas, sem esperança, sem nada para poder segurar ou crer. A sua esperança havia desaparecido. E nesse momento conturbado, onde as pessoas já estavam sem esperança alguma, Elias recebe uma palavra. O Senhor disse para ele: Elias, vai lá, apresenta-te ao rei, porque eu vou dar chuva sobre a terra. Nesse momento, Elias, então, ele ouve a palavra de Deus e ele decide a ir até o rei Acabe, porque ele creu naquela palavra, ele creu naquela promessa. E hoje nós vamos compartilhar com os irmãos sobre isso, falar: você crê na promessa de Deus? Você tem colocado em prática aquilo que Deus prometeu para você? E Elias hoje vai nos ensinar um pouquinho sobre depositarmos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra de Deus, confie. Veja que Deus tem falado contigo, coloque em prática a sua fé. E eu gostaria de compartilhar com você sobre isso 3 lições que Elias ele nos ensina através desse texto. O texto é um pouco longo, mas você pode ler à vontade em casa. Vai falar uma história maravilhosa, onde Elias enfrenta os 450 profetas de Baal, e ali Deus opera milagres através de Elias. E exatamente nesse momento, nessa luta que Elias vivia, porque ele era o único profeta ali, enfrentando vários, onde servia a outros deuses, servia a Baal. Elias foi corajoso, Elias ouviu o que Deus dizia, Elias creu na palavra de Deus, e ele então foi lá até Acabe. Ele falou: Acabe, basta, chega, esse povo não pode estar servindo a 2 senhores, o povo é de Deus, ele precisa voltar-se para Deus. Então ele fala para Acabe: Acabe, olha, junta o povo, leva o povo para o monte, e lá o Senhor vai se revelar.
Ele vai revelar quem é o nosso Deus. E Elias então fala com Acabe coloca para o povo a situação, o povo sobe para o monte, juntamente com os 450 profetas de Baal, porque Elias lançou o desafio, e ele disse, olha, vocês vão clamar o seu Deus, e eu vou clamar o meu Deus, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal ali se trabalharam, gritavam, e ficaram uma parte da manhã inteira, estavam cansados e nada de responder, nada havia acontecido. Elias clama ao Senhor, o Senhor faz descer fogo do céu, e ali o holocausto é queimado. A água que estava ao redor foi consumida pelo fogo. Talvez as pessoas aí ficaram até admiradas. Como, pois, colocar água ao redor desse altar? Não temos água, a água está escassa. Esse profeta manda derramar água, e aquela água foi lambida pelo fogo consumidor do nosso Deus. Coisas que Elias creu e colocou em prática. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que quando Elias fez esse desafio, ele foi lá e colocou diante dos profetas de Baal aquela situação e falou, vocês vão clamar e vão crer ao seu Deus. Depois é a minha vez. Quando Elias fez isso, ele fez um ritual. Desse ritual, ele diz a palavra de Deus no versículo de número 30, capítulo 18, versículo 30. Primeira coisa que Elias fez, quando ele foi clamar a Deus, ele disse o seguinte, nos diz o seguinte a palavra de Deus, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Foi a primeira coisa que Elias fez, foi restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. O altar do Senhor muitas vezes está em ruínas da nossa própria vida. Naquela época o povo se desviou do Senhor, começou a servir a Baal. E ali o altar do Senhor ficou destruído, as pessoas não estavam adorando a Deus. Elias, quando ele decide fazer aquele desafio, foi a primeira coisa que ele fez, eu vou restaurar o altar do Senhor. Eu queria perguntar para você, como está o altar do Senhor? A palavra do Senhor nos diz que nós somos santuários de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. O seu coração é o altar de Deus. Como que está o altar de Deus? Como que está o seu coração? Como que está o altar do Senhor? Que é a sua vida? Será que ele está em ruínas? Se estiver momento de restaurar o altar do Senhor. E a primeira lição, meus amados, é exatamente isso. E como que Elias fez para restaurar o altar do Senhor? Versículo de número 31, diz assim, Elias tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Quando Elias juntou aquelas 2 pedras, ele quis tipificar que Israel precisava estar unido naquele momento. 12 pedras eram os filhos de Israel, são as 12 tribos de Israel. Israel estava totalmente disperso, já não estava unido, já não estava junto. E ali Elias junta aquelas 12 pedras, coloca naquele altar, e ele quis dizer o seguinte, olha, é necessário haver união, é necessário estar junto, é um povo só, é um povo num só propósito. E a primeira lição que nós aprendemos, meus amados, é que para que você restaure o altar do Senhor, que muitas vezes está em ruína, é necessário nós termos comunhão. E a nossa comunhão, ela é com Deus e ela é com os irmãos. Ela precisa ser horizontal, precisa ser vertical. Elias, quando juntou as 12 pedras, ele quis dizer, é preciso haver união, é preciso haver um só propósito de adoração. Esse povo que está desviado, esse povo que está longe de Deus, precisa voltar ao Senhor. E quando ele junta aquelas 12 pedras, ele quer dizer o seguinte, olha, temos que estar juntos para adorar a Deus.
Temos que estar juntos no propósito de glorificar ao nosso Deus. Elias, então, ele nos ensina que é necessário haver comunhão. É o primeiro passo para nós restaurarmos o altar do Senhor, que muitas vezes está em ruínas. Nessa quarentena, irmãos, temos aprendido a conviver dentro de casa com os nossos entes queridos. Muitas vezes o pai não tem uma boa relação com o filho e vice-versa, a filha com o pai ou com a mãe. Isso nos ensina de estarmos, quando estamos próximos, dentro de casa, é a oportunidade que temos de nós estarmos mais juntos. Muitas vezes é necessário aproveitar para termos a relação necessária, para termos uma comunhão, não somente de família, com Deus. Pessoas às vezes estão na igreja, mas não falam com o pai, não falam com a mãe. Que adianta estar na igreja dizendo eu tenho comunhão com Deus, mas eu não consigo encarar, não consigo olhar, não consigo conversar com meu pai ou com meu irmão. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento que você está em casa, converse mais, venha dialogar mais. Vamos ter comunhão. Primeiro passo para nós termos uma restauração do nosso altar. Primeiro passo para nós termos uma comunhão com Deus. Primeiro passo para nós novamente restaurar aquilo que foi destruído, aquilo que estava em ruínas, é ter comunhão. A segunda lição que Elias nos ensina, irmãos, é que nós precisamos ser gratos a Deus. Versículo de número 36. Elias, a palavra do Senhor nos diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. O texto nos diz assim que no devido tempo para apresentar a oferta de manjares. A oferta de manjares não era um sacrifício, era um agradecimento, a oferta de gratidão. Muitas vezes nós não somos gratos a Deus pelo que Ele faz na nossa vida. Quantas vezes nós simplesmente agimos naturalmente como se Deus não existisse? Não lembramos de agradecer a Deus. São as mínimas coisas que nós devemos de ser gratos a Deus por acordar de manhã, termos o nosso alimento no dia a dia, nossa família com saúde, e às vezes passa despercebido. Sabe por quê? Porque o altar está em ruínas. Esquecemos de Deus, esquecemos que Deus tem nos sustentado, tem nos abençoado. Você tem sido grato a Deus? Segundo passo que Elias nos ensina, meus irmãos, é que nós precisamos ser gratos a Deus. Oferta de manjares não é sacrifício, é gratidão. Precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Seja grato ao Senhor. É o segundo passo que Elias fez. Glorificou a Deus, exaltou o Senhor no momento da oferta de manjares. Ali ele falou: vou louvar o Senhor, vou agradecer a Deus, porque Deus é quem ouve as nossas orações, é Deus quem ouve os nossos clamores. E ele orou ao Senhor, e ele pediu a Deus, e Deus ali fez um milagre. Deus fez cair fogo do céu, consumiu todo aquele holocausto, todo aquilo que estava, aquele água que estava ao redor, o holocausto que estava ali, o cabrito que estava ali em duas bandas, foi consumida pelo fogo, porque Elias, ele louvou o Senhor, ele agradeceu a Deus por aquele momento. Segundo passo, nós temos que ser gratos a Deus. Terceira coisa que Elias nos ensina, meus irmãos, nesse texto, é que as pessoas que estavam ali, ao ver a glória de Deus se manifestar, se renderam aos pés do Senhor. Versículo de número 39, ele nos diz assim: o que vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Meus irmãos, quando nós cremos nas promessas de Deus, quando nós colocamos em prática a nossa fé, quando nós depositamos a confiança no Senhor, quando Deus nos dá uma palavra e fala que vai acontecer, e nós cremos nisso, e colocamos em prática essa palavra, quando nós restauramos o altar de Deus, que é a nossa vida, quando
nós colocamos diante de Deus o nosso coração, que muitas vezes está tão distante do Senhor, quando nós agradecemos a Deus pela nossa vida, pelo que Ele tem feito na nossa vida, agradecemos ao Senhor pelas bênçãos derramadas, pelo poder dEle manifestado, pela promessa dEle que foi dada a nós e os milagres que foram realizados, não somos nós que somos abençoados somente. Aquelas pessoas que estão ao nosso redor também são. É o que aconteceu aqui. O versículo 39 nos diz assim que todo o povo, quando viu aquilo, quando o povo viu o poder de Deus se manifestar, eles caíram com o rosto em terra. E eles reconheceram que o Senhor é Deus. E eles disseram bem alto, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Nossos vizinhos muitas vezes precisam ser alcançados. Precisam ser alcançados pelo Senhor. E às vezes depende, muitas vezes, de nós. Nosso testemunho, a nossa vida, a nossa confiança em Deus, para que eles vejam que o Deus que nós servimos é o Deus que gerou a Ele, é o Deus que precisa ser adorado. E Elias nos ensina isso. Depositar confiança em Deus, crer na promessa de Deus, colocar sua fé em prática, as pessoas são alcançadas. E eu gostaria de encerrar dizendo, para você dizendo o seguinte, que Deus tem dado promessas para a sua vida. A palavra do Senhor está aqui. Hoje nós temos livre acesso a essa palavra, cheia de promessas. E é necessário que nós coloquemos em prática a nossa fé. Para isso, é necessário que você restaure o altar de Deus que está em nós. Faça isso, meu irmão. Restaure o altar de Deus. Coloque em prática a sua fé. Quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? As pessoas que estão ao seu redor, eles vão cair com o rosto em terra e reconhecer que o Senhor é Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor possa estar abençoando a sua casa nesse momento. Abençoar a sua família. Protegendo a sua família dessa pandemia, desse vírus que tem acometido as pessoas. Pessoas têm morrido, tem dizimado muitas pessoas. E mais do que nunca nós precisamos estar restaurando o altar do Senhor. E estarmos nos aproximando do Senhor. E Deus vai fazer uma grande obra, não somente em nós, mas aqueles que estão ao nosso redor. Deus nos abençoe e que você coloque em prática a palavra de Deus, para que Deus possa derramar sobre você as bênçãos que Ele tem prometido. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor porque cremos no Deus que tem nos abençoado. Ainda que estamos em casa, ainda que sofremos, ó Deus, com a situação que o mundo todo está vivendo difícil, nós sabemos que o Senhor é o Deus que tem sustentado cada um de nós. E essa palavra, Pai, em que foi lida nesse momento, nós pedimos ao Senhor que ela possa achar um lugar no coração do povo do Senhor. Nós possamos, ó Deus, colocar em prática a Tua palavra. Nós possamos crer na promessa do Senhor. Nós possamos, ó Deus, estar novamente restaurando o nosso altar, o nosso coração diante do Senhor. Muitas vezes em ruínas, muitas vezes, ó Deus, está destruído, deixamos, ó Deus, ele completamente destruído porque nos afastamos do Senhor. Às vezes por vários motivos, às vezes não temos comunhão em casa, não temos a nossa comunhão com os nossos irmãos, com os nossos familiares, nos afastamos do Senhor. É necessário, Deus, que nós novamente venhamos a restaurar esse altar. O Senhor possa nos aproximar uns dos outros. Queremos, ó Deus, também pedir ao Senhor que abençoe para que as promessas do Senhor sendo cumpridas em nós, as pessoas, ó Deus, possam crer no Senhor, saber que Tu és Deus e que nós possamos assim testemunhar de Ti, viver uma vida de santidade, uma vida, ó Deus, onde nós vivemos somente para Ti e que as pessoas que estão ao nosso redor possam ver isso,
tememos ao Senhor, ver que nós glorificamos ao Senhor, ver que nós exaltamos ao Teu nome, que nós não estamos, ó Deus, difamando o nome do Senhor, nem blasfemando, não estamos, ó Deus amado, fazendo o que é mal perante os Teus olhos, que as pessoas possam ver simplesmente que nós irradiamos a luz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e aplique essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.